Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do VoxCast, o podcast onde a comunicação ganha voz. E hoje nós temos aqui um episódio bem especial. Nós estamos gravando na semana que antecede o Dia dos Pais e por esse motivo nós vamos trabalhar aqui falando sobre família, criação de filhos, relacionamentos e tudo isso onde a comunicação está envolvida em todos esses âmbitos. E para isso nós temos aqui um casal, um super casal que vai falar com a gente sobre esse tema. Ela vocês já conhecem, que já esteve aqui com a gente em um outro episódio falando sobre maternidade, foi um bate-papo bem bacana. E hoje ela trouxe o marido dela para compartilhar aqui sobre paternidade, sobre família, para a gente ampliar aquele bate-papo que foi tão gostoso no último episódio que gravamos aqui. Então eu tenho a honra aqui de apresentar para vocês Joyce e Bruno Resplande. Vou falar aqui rapidamente sobre o currículo deles, mas depois eles vão ter um tempo para se apresentar. A Joyce, ela é psicóloga, especialista em maternidade, orientação parental e criação respeitosa. E o Bruno, que ele é neuropsicoterapeuta em formação e ele também é mentor em posicionamento e já ajudou centenas de pessoas a descobrir o seu propósito e potencializar as suas habilidades. São casados há 13 anos e pais do Pedro, da Giovana e da pequena Helena. Sejam muito bem-vindos ao nosso VoxCast. Eu tenho certeza que esse bate-papo aqui hoje vai trazer muito conhecimento para as famílias, para as pessoas que estão pensando em formar a sua família, falando sobre criação de filhos e toda essa expertise que vocês têm da vivência que cada um tem aí individualmente e conjunto na criação da família de vocês. E agora eu vou passar a palavra para que vocês possam se apresentar. Obrigado, Jaque. Obrigado, Golter. Obrigado aqui o pessoal da Vox2U pelo convite, para a gente poder estar aqui compartilhando, né, como a oratória, a comunicação influencia na nossa relação com os nossos filhos, como cônjuge. Obrigado pela minha querida esposa estar aqui do seu lado, essa mulher mais linda, maravilhosa, que me permite dividir esse momento aqui, muito especial. Espero que a gente possa compartilhar algumas experiências, possa somar junto aí e aprender um com o outro. E eu sou Joyce Resplande, sou casada com esse maravilhoso Bruno Resplande. É um prazer estar aqui novamente, conversando a respeito de família, maternidade. Sou especialista em maternidade, não só porque eu tenho 3 filhos, né? Mas porque me especializei sabendo da necessidade desse conhecimento para alcançar a vida das mães. E é um prazer estar aqui com vocês. Muito bem, um prazer é todo nosso. Estamos aqui na expectativa desse bate-papo. E a minha primeira pergunta já é: como que foi para vocês? Aí cada um vai responder no seu tempo. Essa questão da transição da vida individual para a vida familiar. Como é que foi a chegada dos filhos? Como isso mudou a estrutura familiar de vocês e a estrutura pessoal também? Eu digo que a vida, ela se transforma a cada filho que chega, né? Então, a transição, ela não acontece de uma vez. Deus é muito perfeito porque Ele nos faz gerar um bebê e nós passamos por uma transformação a cada chegada da criança. E é um período de adaptação. Depois que você se adapta ali com a primeira criança, você pensa, agora tá dando tudo certo. Vem a segunda, terceira, e quem tem mais filhos sabe, né, que vai vivendo essa transformação. E é necessário muita adaptação, é necessário muita flexibilidade, é necessário muita atualização para entender que, agora não é mais um casal. E é uma das coisas que eu trabalho muito com as minhas pacientes, a saudade do tempo que eu não tinha filho, porque quase que a gente sente culpa. Eu me sinto culpada por ter saudade antes dos meninos nascerem, mas não é isso. É uma saudade daquilo que a gente vivia, daquele tempo exclusivo e que não precisa acabar, né? Agora, com os meninos um pouco maiores, a gente gosta de fazer isso, tempos em tempos, se organizar para resgatar aquele momento só do casal, que a saudade realmente fica. Mas a adaptação, quando ela acontece, a gente vai vivendo, a adaptação vai acontecendo e de repente você está encaixado nessa nova rotina ali, como pais, com 3 filhos. E apesar da saudade, apesar da gente sempre resgatar esse momento a 2, é algo que já vai ficando natural de acontecer. Antes do Bruno falar, quanto tempo vocês ficaram casados antes do primeiro filho ali? Só vocês dois? 7 anos. 7 anos. 7 anos. Teve um bom tempo aí juntos, só Sim. vocês dois. E você, Bruno? Uma coisa que eu percebo, já que eu vejo que é um limite para alguns pais, é a questão da adaptação no sentido da atualização da relação. Porque eu lembro que no começo, quando a gente
O Pedro ainda era bebê, tinha 1 aninho ali e tal. Às vezes a gente queria fazer algumas coisas e falava, nossa, se não tivesse o Pedro, dá pra gente fazer isso. Tá que um dia estralou algo na nossa cabeça assim, cara, não tem mais volta. Ele agora é nosso filho, tá com a gente, então nós temos que adequar a rotina, adequar a realidade. Quando a gente estava casado, só nós dois que não tínhamos filhos, nós fizemos a nossa última viagem, alugamos um carro e rodamos 1.300 quilômetros. Então a gente rodou o estado de Alagoas inteiro. Hoje é impossível fazer isso com 3 crianças. E isso não é ruim, é porque é um novo ciclo. Então naquela época eu desci no tobogã lá em Fortaleza, no maior tobogã da América Latina, lá o Insano, 2 vezes, 46 metros de altura, 96 km por hora. E eu falei pra Joyce, falei, amor, acho que quando a gente tiver filho eu não vou ter coragem, de fato hoje eu não tenho. Então assim, são ciclos na vida. Eu acho que uma das dificuldades que a gente tem como ser humano é entender os ciclos da vida. A vida vai chegar num momento que se você como casal, se você sonha em ter uma família, porque aqui já existe uma diferença muito grande, né? Você, quanto casal, você não é uma família, você é um casal. Então, se você tem filhos, você constitui uma família. Então, se você sonha e você quer isso, você tem que entender que vai acontecer mudanças de ciclos. E a gente tem que estar disposto a se adaptar a esses novos ciclos. Aí a gente sofre menos. Muito bem. E qual foi o maior aprendizado que vocês tiveram individualmente e enquanto casal com essa transição, quando vocês se viram aí pais? O que foi o maior aprendizado que você teve? Primeiro individualmente e depois enquanto casal? Individualmente foi que eu senti muita saudade da versão Joyce mulher antes de ter filho. E eu acreditava, meu Deus, aquilo lá era bom. Era muito gostoso ser mulher, ter liberdade de fazer o que quer, marcar o que quer. Não ter que desmarcar o compromisso porque uma criança está doente ou porque aconteceu alguma coisa. Hoje, depois das crianças, eu entendi que a versão Joyce mãe... eu aprendi a gostar mais da versão Joyce mãe, que se adapta, que é mais flexível, que tem mais intercorrências, mas que consegue lidar com isso com mais facilidade. Então, por mais que eu tive saudade, o meu maior aprendizado foi que, dentro dessas adaptações, nós vamos sendo transformadas e nós não morremos. Na verdade, nós renascemos. Renascemos com uma nova identidade. Aquela de antes, ainda temos as mesmas características, porém com uma nova adaptação. É possível continuar a fazer as coisas mesmo depois da maternidade, mesmo depois dos filhos. Ontem eu fui para o salão com os 3. O Bruno não conseguia chegar, era o único horário disponível, e aí eu falei, eu vou ter que levar todo mundo. E foram os 3, e eu fiz a minha unha. Eu posso dar desculpas e dizer, olha, depois dos filhos eu não consigo fazer mais nada, eu não tenho mais tempo para me cuidar. Ou eu posso me readaptar. E eu gostei muito dessa versão de poder me readaptar. Muito bem. Essa questão de aprendizado, para mim, foi o que mais foi valioso, foi no sentido de aprender a desacelerar. Então tem uma frase que eu gosto muito, né, que se você quer chegar mais rápido, vai sozinho. Se você quer chegar mais longe, vá acompanhado. Então quando você constitui uma família, quando você tem filhos, não dá para caminhar no mesmo ritmo. Porque as crianças, elas têm um ritmo diferente do seu. Eu sou sanguíneo, quase que hemorrágico, sou uma pessoa extremamente ativa, acordo muito cedo, sempre acordei 5 da manhã, gosto de fazer as coisas. Então, se possível, eu gosto de sair 6h30 da manhã de casa para começar a trabalhar cedo, mas com as crianças é diferente. Então, isso, se você não se submete ao processo de aprendizado, de entender que existe agora pessoas que dependem de você, você entra num estado de sofrimento psicológico. Mas se você entende que é um novo ciclo, você vai aprender a desacelerar, aprender a entender o ritmo do outro, aprender a ser menos egoísta, né? Porque, na verdade, você ter um filho é como você ter o seu coração andando no corpo de outra pessoa. Você não vive mais para si. Então, assim, eu ouvi uma palavra muitos anos atrás falando que quando você só entenderia a paternidade de Deus o dia que você se tornasse pai. Eu ouvi aquilo e achava aquilo ridículo. Falava, gente, isso é um exagero. E hoje eu repito o mesmo discurso. Você só entende a paternidade de Deus quando você, de fato, se torna pai. Então, quando você se torna pai, é somente quando você se torna pai e olha para um ser humano que ele não fez absolutamente nada para que você o amasse. Ele não investiu nada em você, ele não te deu nada em troca, a não ser choros, lágrimas e te fazer dormir noites mal dormidas. Quer dizer, ele só te deu despesa. Você olha para ele e simplesmente o ama, sem motivo algum. Então só aí você de fato começa a entender uma paternidade incondicional, a paternidade de Deus. Então ter filhos é como você ter o seu coração andando no corpo de alguém, né? Não dá mais para você viver só para si.
Então, eu acho que esse é o maior aprendizado. É olhar... Você muda a sua forma de ver o mundo, a forma de ver a sociedade, a forma de ver as pessoas. Não tem como você ter filho e o seu estado não ser modificado. Exato, muito bacana. E pegando esse gancho, Bruno, como é que você enxerga o papel do pai hoje em dia? Qual a importância, a coisa mais importante hoje para um pai desempenhar dentro de uma família, na criação dos seus filhos, nesses dias tão diferentes que nós temos vivido, né, com estruturas familiares tão diferentes? No seu ponto de vista, qual que é o papel fundamental do pai? Eu acredito que o papel do pai é o papel de gerar no filho uma ruptura, né? Uma ruptura com velhos ciclos, uma ruptura com fragilidade, uma ruptura com a insegurança. Então, o papel do pai, né, além de como homem, né, é prover, proteger, direcionar, fortalecer, ativar no filho a identidade dele. A característica principal de um pai é essa, ativar no filho a identidade dele. Então, meu filho, por exemplo, às vezes ele tem uma postura que eu falo muito para ele, falo, filho, essa postura que você está adotando é uma postura de derrotado, e você não é derrotado, você é um vencedor. Então, vai lá, levanta sua cabeça e faz. Você é um resolvedor de problemas. Então, eu acho que o pai, a maior característica, a maior responsabilidade de um pai é imputar no filho o poder de resolução de problema que ele tem. Por quê? Porque a mãe, ela é mais o quê? Afeto, afago. A mulher, ela é toda para dentro, né? O órgão genital da mulher é para dentro. A mulher ela funciona com as emoções. A emoção é de dentro. O homem não, ele é para fora. Ele é guerreiro, ele é desbravador. Então, o papel do homem, diferente da mulher, na minha visão, é dar para esse menino um destino. É dar para ele um destino baseado nas próprias habilidades e características dele. Meu filho chegou lá em casa um dia frustrado porque os amigos da escola falaram para ele, todos da escola, todos da salinha dele falaram que ele era o pior da turma para jogar futebol. E aí ele chegou lá, eu sei que em algumas casas, provavelmente o pai iria falar, tadinho, nossa, fizeram isso com meu filho. Eu virei para ele na mesa do almoço e falei, filho, você é mesmo. Você é o pior no futebol da sala. Eu causei nele uma crise maior, só que eu virei para ele e falei assim, só que você é muito bom em outras coisas. E em que você é bom? E eu fiz ele refletir. E ele olhou para a sacada, tava cheio de desenho no chão, porque o Pedro ele tem 7 anos hoje. E ele desenha melhor do que eu. E eu falei, qual que é a sua maior paixão, qual que é a sua maior habilidade? Ele falou, é jogar futebol. Eu falei, não, você é perna de pau mesmo. Você pode até melhorar, você treinar bastante, só que essa não é a sua habilidade. Olha para trás. E aí quando ele olhou para trás, para a sacada, eu falei, aquela ali é a sua maior habilidade. É uma das coisas que você mais gosta de fazer. Ou você treina e melhora no futebol, Pedro, ou você vai continuar sendo ruim, porque você não nasceu com essa habilidade, você não tem esse dom, mas você tem outros dons. Então, acho que o papel principal do pai é gerar nesse filho a clareza da identidade, das habilidades que ele tem, para ele se reconhecer qual que é o papel dessa pessoa no mundo. Bacana. Joyce, você como mãe, psicóloga, como que você vê, a gente tá falando aqui sobre pais, paternidade, mas é claro que a gente tá falando de família, mas eu gostaria de ouvir da sua perspectiva, quanto mãe, quanto psicóloga, qual o papel ali, a diferença entre o pai presente e o que tá ali presente apenas de corpo presente, mas aquele que é pai participativo. A presença do pai, ele traz segurança para a criança. A presença do pai deixa essa criança segura. Um pai presente, ele alivia a sobrecarga da mãe. Uma mãe que está sobrecarregada, provavelmente tem um pai que não está cumprindo seu papel. Nós somos 100% cada um. Então, se tem uma mãe que está carregando 150% ali, está fazendo a mais, é porque esse pai ele não está fazendo a função dele. E muitos pais estão presentes, estão ali, mas eles são disfuncionais. A criança não fica junto, a criança não dorme com esse pai, a criança não toma banho, a criança não aceita. E não é culpa somente desse pai. Às vezes, essa mãe não permite que esse pai participe. Meu marido não sabe fazer dormir. Minha criança chora com esse pai. E aí ela acaba ficando sobrecarregada. Quando um pai está presente, a criança está mais segura, ela fica bem com esse pai. A nossa última filha agora, quando ela nasceu, eu vejo a diferença, por exemplo, para os outros dois. Porque o Bruno não era tão presente, ele trabalhava muito mais, referente a horários, ele tinha um horário a cumprir, e ele não tinha a visão que ele tem hoje, de que quando ele está presente, ele não precisa. Então, muitas vezes, nos primeiros filhos, ele falava assim, você tem que vir, porque ela precisa de você. Hoje a fala dele é, eu estou aqui, sua mãe não precisa ficar.
eu estou. E ele banca. Então, hoje, por exemplo, de madrugada, quando ele vai pegar a Helena no quarto, ela vai com ele tranquilamente e ela se acalma. Coisa que a Giovana e o Pedro não vivenciaram. Então, quando um pai está presente integralmente, sabendo do que ele tem que fazer, sabendo que ele é capaz, o ambiente familiar muda. A mulher não fica tão sobrecarregada e a criança se sente segura. É mais fluido. Mais leve. Muito mais. O Pedro tem 7... A Giovana tem 5 e a Helena 10 meses. 10 meses. Como é que vocês dividem aí as funções em casa para ter esse equilíbrio, esse ajuste? Como é que funciona? Primeiro que a gente sempre fala, né? Isso é uma grande ilusão, que o equilíbrio não existe. Não existe, né? É porque esse eu acho que é um dos piores problemas da nossa geração. É porque a nossa geração tenta equilibrar tudo. E esse equilíbrio não existe. Então, nesse exato momento que a gente está aqui no podcast, eu estou com um monte de demandas na empresa que eu preciso cumprir. Eu até falei para a Joyce, meu Deus, porque eu fui marcar esse podcast agora? A gente sempre tem essa sensação. Sim. Aqueles que querem empreender, que querem ter sucesso, seja na família, seja em uma outra área e tal, você sempre vai ter essa sensação. Se eu converso com qualquer pessoa que é bem sucedida em uma determinada área que a gente se espelha. E aí o meu filho tá lá, o mais velho Pedro, tá com febre porque tá gripado, a gente deu o remédio, mas a gente tá aqui cumprindo uma missão de poder compartilhar, transbordar. Então, assim, esse equilíbrio ele não existe. E é interessante falar disso, porque parece que é o óbvio que tem que ser dito, porque se a gente não fala isso, a gente já viveu muito esse sofrimento psicológico de correr atrás desse equilíbrio, né? Então, toda vez que uma coisa desanda, seja um filho adoece, ou o menino às vezes fica de recuperação na escola... Ou então acontece uma situação, esses tempos atrás, ano passado, minha filhinha estava brincando em casa, estava com sono, caiu, quebrou o dente. Num sábado, que eu estava muito cansado e precisava descansar. Tivemos que ir às pressas levá-la ao dentista. Eu estava de resguardo. Então, a Joyce de resguardo. Então a gente pensa assim, meu Deus, essas coisas acontecem com a gente. Então, o equilíbrio ele não existe. Menino cai, quebra o dente, outro cai, quebra o braço, e tá tudo certo. É a vida acontecendo, né? É a vida acontecendo. E eu acho que é aí que tá o segredo, assim, de viver mais leve. Nós levamos um tempo para entender essa questão que você disse, né? Como é o equilíbrio, como que vocês dividem as coisas em casa. Sim. A sociedade antiga, ela sempre teve uma visão. O homem é o provedor, o homem sai, a mulher fica em casa e faz todas as coisas. Mas com o passar do tempo, modificou-se o fato de que a mulher agora vai também. Então foi difícil para a gente fazer essa adaptação, porque na nossa cabeça, a mulher tem que fazer, mas a mulher também está fora. Nós também estamos trabalhando. E foi uma luta, né, amor, lá em casa, assim, uma briga constante de modificar a mente, de transformar a mente. Porque o Bruno, ele sempre foi presente, o Bruno sempre me auxiliou em todas as questões da casa, assim como eu também sempre auxiliei nas questões financeiras. Mas ele tinha muito assim, o que você quer que eu faça? Você não me pediu, mas por que você não falou? E aí eu sempre trouxe para ele assim, amor, enquanto tiver algo para ser feito, alguém precisa fazer. E o Bruno, ele é muito metódico, ele fala assim, me dê as minhas tarefas, o que você quer que eu faça, que eu vou cumpri-las. E eu falei, não é assim, porque no meio de uma tarefa, tem uma criança que tem que ser trocada, no meio de uma tarefa, tem uma água no chão que é derramada, no meio de uma tarefa, tem algo que acontece. Então, nós precisamos estar juntos até o final. Foi um princípio que nós criamos. Vamos juntos até o final. Ninguém deita no sofá enquanto tiver algo para ser feito. Ninguém vai saborear um chocolate sozinho, não. Então, vamos ir até o final. E hoje eu vejo que é a coisa mais leve, porque assim, tem que colocar para dormir, não é uma tarefa da Joyce ou é uma tarefa do Bruno, é sempre assim, no equilíbrio. Você vai, não, pode ir, porque eu tô lavando as vasilhas. Vai hoje você, porque eu já estou preparando o jantar. Então nós somos integrantes de tudo que tem que ser feito. É uma maior responsabilidade minha. Sou eu que direciono a minha casa. Eu vejo que a mulher, ela é a responsável por direcionar o lar. Ela tem que saber. Então, muitas vezes, o Bruno, ele é direcionado. O que você quer que eu faça? Tem que pôr pra dormir? Você quer? Eu falo, não, pode pôr pra dormir porque eu vou cuidar dessa parte. Então, eu direciono, porque, né, a mulher coordena esse lar. Sim. Mas nós somos juntos até o final. Legal. Tem essa divisão de uma forma ali muito espontânea. Isso. Vocês vão percebendo que um pode... e integrada. Legal. Nossa, eu lavo as vasilhas todos os dias. Não, tem dia que ele, amor, eu quero lavar a vasilha. Eu vou lavar, né? Às vezes ele fala, amor, eu quero preparar o jantar hoje. Hoje eu que vou fazer o jantar. Tudo bem. Ótimo. Né? Amor, você faz a Helena dormir hoje, porque hoje eu tô esgotado. Não tô dando conta. Tranquilo. Então é isso, é integrado, não é uma obrigação da Joyce, nem uma obrigação. Eu acho uma das coisas que os filhos mais nos ensinam essa questão da flexibilidade. Para quem tem rigidez cognitiva, como eu,
tem uma certa dificuldade, né? Às vezes um TDAH, a pessoa ela é muito metódica, ou ela tem um estilo de vida, de programação, tudo, ou ela aprende ou ela vai sofrer muito. Aprende a ter mais flexibilidade, porque assim, esse é um dos segredos, né, de viver uma vida leve, é você aprender a ser mais flexível, porque a vida com a criança, a vida com o filho, ela nunca é linear. Com 3, então? Isso que eu ia falar. A vida sem filhos não é linear. Não é. Quando você falou assim, a vida acontecendo, acontecem tantas coisas na vida que não tá no nosso controle. Agora imagine com 3 vidinhas ali, cada um com seu temperamento, cada um na sua idade, na sua formação, uma casa, ali todo um ecossistema funcionando, e vocês dois tendo que ali como os líderes da casa, como aqueles que são responsáveis por essas crianças, tendo que ajustar. Imagino que tem que ter muita flexibilidade comportamental para que você consiga ali conduzir e trazer uma harmonia para o lar. Uma harmonia mesmo dentro do caos, porque dentro do caos, da confusão, é possível criar essa harmonia. E ter essa parceria que eu percebo nos dois, está muito atrelada à comunicação, porque às vezes o Bruno não vai ter a percepção, mas ele te pergunta: o que você precisa? E você já tem uma percepção do macro. Não, eu preciso disso enquanto eu estou fazendo isso. E nessa ordenança ali, nessa cumplicidade dos dois, vocês conseguem trazer essa harmonia dentro dessa movimentação que é uma família. Você perguntou no começo o que a gente tinha visto de mudança em nós e no casal. Isso. Eu percebo hoje a principal diferença entre o casamento em nós dois é justamente assim. Em quase todos os momentos, a gente poupa energia para uma discussão desnecessária. Então, o que era um motivo assim? Você não viu que tinha que levar o lixo para fora? Você não viu, hoje, na fase que nós estamos vivendo hoje, uma transição assim, a Helena com sono, a gente não dorme, eu não durmo, ele não dorme, ninguém dorme. Nos últimos dias, nós esquecemos coisas importantes que um fala para o outro. Né? O Bruno saiu essa semana, amor, dá o remédio pro Pedro. Isso. Estou te mandando no WhatsApp para você não esquecer. Tá bom, eu esqueci. Você deu o remédio? Nossa, eu esqueci. Seria um motivo de briga. Mas hoje nós entramos com empatia. Você tá muito cansada, eu entendo. Amor, você pode fazer isso? Faço, tá bom. Tá. Você fez? Não, eu não fiz. Antes seria um motivo de briga, mas hoje a gente consegue compreender. Não, nós somos parceiros? Somos. Você errou, vamos seguir então, vamos resolver, vamos ver o que a gente vai fazer, porque isso vai deixando muito mais leve. Depois de 13 anos de casado, a gente sentar com vários casais, para inclusive aconselhar, até casais mais velhos do que nós, com 17, 20, 30 anos de casamento, a gente percebe que um dos piores pesos que existem dentro do casamento é essa cobrança excessiva, né? Então a gente nunca releva a falha do outro. E aí uma coisa que foi uma virada de chave para nós foi quando a gente entendeu de fato que teve um belo dia que a gente parou assim, falamos assim um pro outro: calma, não sou inimigo, bandeira branca, a gente é uma equipe. Então assim, o que eu percebo, né? Esses dias eu vi uma piada, uma história bem engraçada, que tinha um marido que emprestava dinheiro a juros para a esposa. O marido desse não precisa nem de Satanás do lado dele, né? Que é isso? Então assim, o que acontece? A gente vive uma realidade onde muitos casais, eles não vivem em unidade, né? Está escrito na Bíblia, Jesus falou que uma casa dividida, ela não subsiste. Um reino dividido, uma empresa dividida. O que é divisão ali? Divisão é ter duas visões. Então, se você não anda em acordo, se você não entende que o seu cônjuge, ele é seu aliado, ele é seu parceiro, ele não compete com você. O dinheiro lá não é o seu dinheiro, o dinheiro dela é o dinheiro da casa. A casa, a família precisa ser vista como uma empresa. Isso é um princípio universal, é um princípio milenar, está lá em Provérbios. Então, assim, a gente tem que entender essas coisas, essas nuances, esses detalhes, que o homem não é superior à mulher, ele tem uma característica e a mulher tem outra. O homem e a mulher, eles se complementam. Então, a gente não está aqui para cobrar um do outro, a gente está aqui para acusar um ao outro, né? A gente ouviu uma expressão de um padrinho de casamento nosso, lá atrás, quando a gente foi casar, que ele disse o seguinte: a pior expressão dentro do casamento é a expressão "e você?". Que é quando a pessoa chega e fala assim: você fez isso. Aí você, no final, você fala: e você? Porque você está querendo dizer que ela fez tudo aquilo e ainda um pouco mais. Então é uma areia movediça. A gente vai se afundando juntos e não percebe que a gente está aqui não é como inimigo. A gente não está para competir, a gente está para somar. Se a gente entende isso, fica leve para todo mundo. Sim. Quando não entende, vira uma guerra dentro de casa, né? Estão todos no mesmo propósito. Esse é o objetivo. E a gente falou aqui de coisas práticas do dia a dia, de organização, de logística. Mas e como é que vocês
fortalece uns vínculos? Eu sei que tem momentos que você precisa estar individual com cada filho. Tem momentos que é importante você fortalecer vínculos com todos, juntos ali, o núcleo familiar. Quais são as ações práticas que vocês geralmente fazem no dia a dia para fortalecer esses vínculos individual com cada filho e também no seio de toda a família ali, todo mundo reunido? Como são 3 crianças, o trabalho e tudo isso, é muito difícil. Eu vejo hoje que é uma das minhas maiores dificuldades, o tempo individual com cada criança. Então, como que a gente vê cada um? A gente vai de acordo com as necessidades. Em cada fase tem um momento que um deles depende muito mais. Então, essa semana o Pedro estava doente e a Giovana começou a ficar doente. Assim, eu tô com dor no pé, tô com dor na barriga, tô com dor no olho, tô com dor no ouvido. Levamos todos pro pediatra. Falei, doutora, ela também está sentindo isso, isso. Eu queria que você verificasse. E ela entendeu, ela falou, Joyce, vou passar os remédios, vamos cuidar dela também. Mas ela me disse, Joyce, totalmente emocional, ela tá bem. Só que ela está vendo uma necessidade. A filha do meio tem uma bebezinha pequena que tem a demanda dela, um filho que está doente, que já está recebendo todo o cuidado, e eu não estou recebendo nada. Então, naquele momento, o meu olhar precisa se voltar para ela. Então, deixa eu fortalecer a Giovana naquilo que ela precisa de mim. Ela precisa ouvir, ela precisa verbalizar, precisa de uma massagem. Vem, filha, deixa eu fazer uma massagem em você para melhorar, né? Quando eu vou levar na ginástica, eu reforço. Esse é o nosso momento, só está nós duas, né? Nós estamos juntas e nós fazemos com muita frequência a noite da família, que se você perguntar para eles, eles sabem. Hoje vai ser noite da família? O que é a noite da família? Significa que vai ter pizza, vai ter batata, como é que chama aquela batata? Linguinha, né? Que a Giovana fala, mas como é que é o nome, amor? Smiggle, né? Batata Smiggle, vai ter brigadeiro de colher e vai ter um filme. Essa é a noite da família. E eles esperam, assim, loucamente para que nós possamos estar juntos na noite da família. E hoje nós começamos também a fazer o devocional com eles. Eu percebi a necessidade, eu sempre lia historinhas da Bíblia, mas eu percebi a necessidade deles de ler a Bíblia mesmo, porque eles me viam, mamãe, como assim, capítulo, versículo? Eu via nisso. E a gente senta para fazer o devocional mesmo, a gente lê a Bíblia junto, e eles ficam assim, mamãe, é agora? E tem dia que no dia não dá. Hoje não vai dar. Não, mas tem que fazer. 11 horas da noite. Pelo amor de Deus, gente, hoje não tem jeito. Não, a gente tem que fazer. Para fortalecer também esse momento. Bacana. E a gente tem que estar muito sensível também, né? A necessidade do filho e ao que eles vão apontando, né? Então, assim, a gente percebe, às vezes, a Giovana quer um tempo sozinha comigo. Ela fala assim, papai, eu queria sair com você. Às vezes o Pedro fala, papai, vamos brincar juntos, só nós dois. Então, a gente tem que estar muito sensível ao coração ali, né? O que o filho tá clamando, tá pedindo. Eu vejo que o grande problema hoje é porque a gente, por exemplo, eu trabalho, sou empresário na área de empreendimento digital. Então eu trabalho 24 horas no celular. A Joyce atende, é psicóloga, mas todos os clientes dela capta praticamente por rede social. Ela tá ali sempre gerando conteúdo. Hoje a gente vive uma era onde a gente está gerando conteúdo. Isso faz parte da economia criativa, é uma forma nova de empreender. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque o que eu percebo é que os pais estão tão atolados nisso que eles não param para ouvir a necessidade do filho. Então ontem, por exemplo, nós chegamos em casa, trabalhamos o dia todo, aí jantamos, arrumamos a cozinha, toda a hora dos meninos dormir. Meu filho chega com um tabuleiro de xadrez. Que ele fez, a mão, bonitinho e tal, para brincar. E ele não falou nada, ele só colocou do lado. Ficou assim e tal, dando um sinal. Já era tarde. E aí a Joyce, eu já jogo xadrez mais ou menos uns 3 meses, que eu comecei a aprender agora, e influenciei ele, inclusive ele aprendeu comigo, e agora ele tá até jogando muito bem. Só que a Joyce nem sabia jogar, tinha visto ali algumas coisas, mas vamos jogar. Jogamos e tivemos uma noite em família jogando, então eu acho que a gente precisa estar atento ao que o filho traz, né, no sentido de sensibilidade, porque muitas vezes ele vai dizer algo sem estar falando. E aí nisso a gente se conecta. Muito bem, já puxou o gancho da minha próxima pergunta, que é a comunicação. A comunicação não precisa ser diretamente falada, você percebe ali no gesto, na expressão, na sensação, nas emoções. E como que vocês enxergam a importância da comunicação entre pais e filhos? Eu acho muito importante a questão, por exemplo, aqui na Vox que a gente aprendeu sobre o rapport, né? Sobre você espelhar o movimento do outro. Esses dias aconteceu uma situação interessante. O Pedro, ele tem uma personalidade muito forte. Então, assim, ele é muito sincero, ele fala o que ele pensa, o que ele sente e tal. E ele queria ir pra casa do amiguinho na sexta-feira. Isso era na quinta, ele queria ir na sexta para passar o dia no amiguinho. Era a última semana de férias da escola. Só que o amiguinho na sexta-feira ia para uma colônia de férias, ia participar de uma festa.
Aí ele falou, papai, não quero ir. Eu queria ele só pra mim, queria só pra nós dois brincarmos. E aí, se fosse no outro tempo, o que eu ia fazer? Eu ia falar pra ele, Pedro, então tá bom, a decisão é sua, a escolha é sua. O que eu fiz? Eu me conectei com ele, eu gerei um rapport. Eu falei assim, filho, eu posso te dar uma sugestão? Você me permite? Pra você ver, um cara de 36 anos pedindo uma permissão pra uma criança de 7 anos. Só quando você entende o princípio de comunicação que você faz isso. Você acaba se tornando mais humilde para que o outro te ouça. Porque não adianta eu falar, ele vai ficar grilado, não vai escutar. Eu falei, eu posso te dar uma sugestão? Você me permite sugerir algo aqui para você? Ele falou, pode falar. Eu falei, se eu fosse você, você não é o papai. A escolha é sua, você tem toda a liberdade. Você pode ficar em casa ou você pode ir para lá brincar com ele. A escolha é sua. Só que é a sua última semana de férias. O seu amigo não vai ficar só com você, ele vai para essa colônia de férias, ele vai para essa festa, ele te chamou. Você pode escolher ou ir para a festa com ele ou ficar lá em casa, a escolha é sua. Se eu fosse você, eu iria para a festa. Por causa disso. Agora a escolha é sua. Aí ele parou um pouquinho e falou assim, eu pensei, papai, eu vou. E assim, foi leve, foi tranquilo e tal, né? Então assim, aprender a se comunicar na linguagem que o outro escuta é muito importante, né? E a Bíblia fala assim, e converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Nós não podemos inverter essa ordem. Quando fala de converter, tá falando ali da comunicação. Eu preciso entender a linguagem, porque se o meu coração não é convertido pro meu filho, eu não vou entender o que ele está falando comigo, eu não vou entender o que ele está comunicando. E a comunicação não é só as palavras. Sim. Então, quando o pai e a mãe se converte ao coração da criança e está disposto a entender o que meu filho precisa, como eu preciso entrar, não é só disciplina, não é só comportamento. Eu falo muito para as minhas pacientes que reclamam, que questionam os comportamentos. O que eu faço para ele acabar com esse comportamento? E eu sempre digo, o que esse comportamento está te dizendo? O que ele está querendo dizer? O Pedro pegou ontem, colocou o xadrez na mesa e não falou nada. E eu entendi, porque na verdade o Bruno estava arrumando a cozinha, eu ia levantar para passar um pano na casa, e quando ele falou, que ele colocou, eu entendi. Eu disse muitos nãos nesses últimos dias referente ao xadrez, porque leva muito tempo, e a gente tem que fazer. E eu parei e pensei, peraí, o que ele está comunicando? Eu nem vou pedir, porque eu já sei que ela vai dizer que não, que sempre tem algo para ser feito. E quando eu disse assim, o que você quer, Pedro? Ele... Quero jogar xadrez. Eu falei, então vamos jogar. Ele abriu um sorriso. Então eu entendi a necessidade dele e eu também disse para ele, o que você precisa falar? Não é só colocar. Então eu ensino ele, através da comunicação, como ele se comunicar, mas primeiro eu preciso me converter a ele. Primeiro eu preciso entendê-lo. Quem é essa criança? Quem são essas crianças? E aí, com certeza, funciona de uma maneira diferente. Interessante, você falou sobre o que você fala com as suas pacientes, sobre essa questão da criação de filhos, mas como ter esse equilíbrio desse momento de ter acolhimento, de ter essa empatia, mas aquele momento que você precisa ser firme ali com ele, na questão da disciplina. Como é que esse equilíbrio para você? Hoje, para mim, é mais fácil no sentido de compreender as necessidades e as demandas e os limites de cada um. Eu falo com muita tranquilidade para ele, mamãe, quero brincar. Filho, eu não quero brincar agora. Você tem a Giovana, você tem a Helena, você pode brincar sozinho, você pode fazer várias coisas. Agora eu não quero. Ou, agora, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo agora? Você está lavando as vasilhas. Eu preciso fazer isso, Pedro? Precisa, tá bom. E eu comecei a trazer ele para as obrigações de casa. Então, filho, enquanto eu lavo as vasilhas, você estende as roupas. Aí ele fala assim, às vezes, e quando a gente terminar, nós podemos descer para brincar? E eu falo, sim. Aí ele fala, somos uma equipe. Porque eu também trago para as crianças essa mesma visão. E aí essa semana a Giovana falou assim, não é justo, mamãe. Você quer que nós... todos os dias estenda essas roupas. E é o seguinte, né, Pedro? Então vamos estender só a nossa. Você quer que a gente estende a sua do papai também? Não é justo. Ontem ela falou... E aí eu falei pra ela assim, boa ideia, Giovana, eu gostei disso que você tá dizendo. Você está dizendo que acha injusto o fato de vocês terem que estender a nossa roupa? Tudo bem. Então a partir de hoje a mamãe vai cozinhar só pra mim e pro papai. Vocês fazem a sua comida. A partir de hoje eu só vou lavar as minhas vasilhas, só vou lavar o meu banheiro, só vou lavar a minha roupa. Eu acho que a sua proposta é muito boa.
Aí ela olhou e falou, vamos estender a roupa de todo mundo? Mudança de ideia. Eu não tive que brigar, eu não tive que dar um sermão, eu não tive que falar nada pra ela. Simplesmente eu acatei. Eu falei, então, você está sugerindo isso. Então eu permito que ela se comunique, eu permito que ela fale, porque aí ela vai tendo o quê? Segurança. Sim. E na hora de impor, nós estávamos no Carrefour ontem, e ela, cada passo, mamãe compra isso, mamãe compra. Eu falei, filha, qual é a fala que você mais fala pra mim dentro do supermercado? Ela, mamãe compra. Eu falei, qual é a fala que eu mais te respondo? Ela, que não. Eu falei, então você entendeu. Ela falou assim, mas é não pra tudo? Eu falei, claro que não. Olha aqui, você pediu pra eu comprar o coco, eu comprei. Você pediu pra eu comprar a fruta, a uva, eu comprei. Algumas coisas a mamãe disse sim, mas você fala muito que você quer comprar muitas coisas, a mamãe também fala que não. Então, eu vejo o não vai levar. Mamãe, pode comprar o chocolate? Não. O iogurte? Não. E a uva? A uva, sim. O problema é que muitas vezes, eu lembro que no começo, quando o Pedro era ainda muito novinho, eu fui na terapeuta porque me incomodava o fato dele resistir, né, e não querer obedecer. Ela falou assim, Bruno, o fato dele resistir, o fato da sua regra, o fato da sua rigidez, às vezes ali no momento com ele, deixá-lo irritado não pode irritar você. A questão é essa, é que eu vejo que alguns pais falam não para os filhos e eles ficam irritados dos filhos não aceitar o não. E aí a gente tem que levar isso de maneira um pouco mais natural, né? Esses dias a gente estava voltando da igreja, a Joyce falou algo e o Pedro irritado, eu falei, amor, você já deu a ordem, agora chega, deixa ele digerir isso daí. Ele já entendeu e é não, e ponto final, acabou. Então assim, aí a gente fica às vezes naquele sofrimento de querer, eu lembro que eu usei uma expressão na época, a Joyce até me corrigiu, que eu falei assim, você tem que me obedecer. Não, às vezes a gente tem que dar o direito dele desobedecer, só que ele vai ter consequências, a questão é essa. Porque senão a gente está criando um robô, e não um ser humano para ter autonomia. Aí então hoje ele desobedece, aí ele vai lá e eu falo pra ele, deixa eu te falar, eu te avisei, agora que você fez isso, vai ter consequências, você perdeu o direito. E é uma comunicação clara, né? Eu vejo que tem muitos pais que têm dificuldade. Você não vai, se você fizer isso, vai acontecer isso. E ameaças, né? Ameaças que não são cumpridas. E aí a comunicação, ela não é eficaz, porque meu pai disse que eu levaria um castigo, uma consequência de algo, e isso não aconteceu. Essa comunicação, então, ficou o quê? Ela, né, se dissolve. A criança vai não entendendo. Aí a mãe tem que gritar. Porque quando eu grito, meu filho me escuta. Ele só me escuta quando eu grito. Foi condicionado. A comunicação só é eficaz quando eu grito. E eu tive muito esse problema, Jaqueline, no começo ali com o Pedro. Muito. Ele só me obedecia quando eu gritava. E aí eu aprendi isso. E aí eu comecei a falar mais baixo. Ele tinha 3 anos. Nós estávamos no carro, e aí eu falei uma vez, falei 2 vezes, na terceira vez eu abaixei meu tom de voz, e eu falei, Pedro, eu já disse pra você, mamãe, por que você tá falando baixo? Você não vai gritar? Olha 3 anos. E eu falei, a partir de hoje, quando eu tiver que falar com você, eu vou abaixar meu tom de voz, eu não vou gritar mais. E ele entendeu, então hoje eu paro e abaixo o tom de voz, no lugar de gritar. E ele entende, opa, se a minha mãe tá parando de falar, significa que a coisa tá séria. Ou seja, a comunicação, ela é eficaz da maneira como você condiciona. Exato. E a comunicação não só verbal, mas principalmente o comportamental, porque crianças, as pessoas falam muito, são esponjas. Elas estão observando tudo ao seu redor, o seu comportamento como mãe, como pai, com os irmãos, com as pessoas que estão ali, eles estão absorvendo. Você fala, mas como que esse menino aprendeu isso? Ele viu. Ninguém precisou falar nada pra ele, ele viu. Como que tem alguma situação que vocês perceberam isso nos seus filhos, assim, de coisas que, expressões ou comportamentos que eles ali têm, que vocês, mas como que foi? Mas é fruto de um comportamento de vocês? É tanto a questão boa quanto ruim, né? A gente tinha uma época que a gente falava muito alto, então a gente vem trabalhando isso, que é o que a Joyce falou, de falar mais baixo com a criança. Às vezes a gente fala 1, 2, 3 vezes, não ouvem, eu fico olhando isso pra eles assim, e falo assim, vocês estão ouvindo o que eu tô falando? Então assim, a gente tem trabalhado isso, então a gente percebe, por exemplo, os meninos, eles tinham essa mania de falar alto, eles estão se reeducando. E uma outra coisa que, assim, impressionantemente, assim, como que isso molda eles, é a questão do carinho, do cuidado um com o outro. Eles veem isso na gente e eles cuidam do outro, eles servem um ao outro, então preocupa. A gente percebe isso quando um tá doente, aí vai lá, quer levar um remédio, quer levar uma água, quer cuidar, às vezes quer servir o prato um do outro e tal. Então essa comunicação, por exemplo, servidora, de acolhedora,
de cuidado, isso é por conta do comportamento que eles estão vendo, né? Eles vão acabando espelhando. Até a questão da Bíblia também, da leitura, como eles pediram, é porque eles viram isso e quiseram também. Você vê, e eu falo pro Bruno assim, tem um versículo na Bíblia que diz que a maternidade salvará a mulher. E eu vejo assim, é tão claro, porque hoje eu quero ser uma mulher melhor por eles. Eu quero andar no caminho por eles, porque eu sei que eles estão me observando e não adianta. A palavra, ela pode alcançar o coração, mas é o exemplo que vai fazer com que eles se convertam. Aquilo que você quer, os princípios que você ensina. Então, falar, ele alcança, mas quando você vive o exemplo daquilo que você quer que eles sejam, é muito diferente. Sim. Então, teve uma vez que a gente falou pra eles, vocês precisam parar de brigar. Vocês dois, vocês precisam parar de brigar. Aí o Pedro disse, mas você briga com a mamãe também. Vocês também brigam. E eu falei, opa, quer dizer que tá tendo... o Bruno e eu discutimos muito assim, no dia a dia, tal e tal. Não são brigas, mas eles estão enxergando como brigas, então espera aí. Então... Vamos ajustar. Isso é importante, que às vezes a gente tá no carro assim, a Joyce levanta algum... Porque às vezes mulher gosta de conversar, de trazer os assuntos, né? Aí eu falo pra ela assim, eu falo, amor, agora aqui não vamos conversar sobre isso agora não. Por quê? Porque eles estão ali atrás, eles estão espelhando. Só que eles não têm discernimento, maturidade pra entender. Então tem hora que a gente tá tendo uma discussão ali um pouco mais calorosa, não é porque a gente tá brigando. É porque, de fato, às vezes você opina de uma maneira diferente e tal, usa um tom de voz um pouco mais elevado, mas hoje a gente já tem a maturidade, um respeito, que a gente não briga, a gente não discute, a gente dialoga. Só que às vezes eu sou expressivo e tal. Aí como é que eles estão vendo aquilo ali? Eles estão entendendo como uma briga. Então não é o momento. Fala, amor, depois a gente conversa sobre isso. Depois a gente chega num consenso. E aí você vai levando cada coisa, né, pro seu lugar. Então tem situações de discussões que a gente percebe que tem famílias que traz. Esses dias a gente vivenciou uma coisa muito interessante. Tava numa casa e uns adultos trouxeram uma situação pra mesa. Aí a criança veio e falou assim, sai daqui, que não é lugar de criança. Quer dizer, de quem que é o erro ali? Quem está se comunicando errado, no lugar errado, da forma errada? O adulto. Porque se não é lugar de criança, então não era uma pauta para estar ali naquela mesa com as crianças perto. Sim. Então, essas pautas que não cabem às crianças, elas devem ser faladas em um momento onde as crianças não estão, né? Então, cabe a sabedoria do adulto, não da criança. Exato. Afinal de contas, ele é o líder ali, ou deveria ser. E falando de vulnerabilidade... Vocês falaram aí dos pontos positivos, que espelham também pontos positivos, negativos também, e é natural, faz parte da vida. Tem espaço para vulnerabilidade aí na paternidade, na maternidade? Como que vocês expressam isso no dia a dia? Muita vulnerabilidade, e a gente deixa muito claro, referente a pai e mãe, que nós também erramos. Eu falo que quando nós erramos com os nossos filhos, nós damos para ele a oportunidade de saber o caminho da rota correta para voltar. Então, quando eu percebo que eu sou muito enérgica, às vezes eu gritei, ou fiz alguma coisa ali que magoou o coração, eu retomo. Claramente, Pedro, Giovana, a mamãe falou de uma forma que não tem a ver com vocês. Meu dia tá ruim, eu estou cansada, muito cansada, e você foi falar somente e eu gritei, tá? E eu estou errada, não deveria ter gritado. Não é assim que funciona. Eu não controlei o meu emocional e gritei com você. Você quer falar agora? Eu vou te escutar. E a gente fala, e tanto é que eles falam isso, né? Mamãe, aí até eles usam uma frase que eu uso pra eles. Tudo bem, mamãe, você está aprendendo, porque é algo que eu falo. Então, nós erramos. E uma coisa que Bruno e eu sempre fazemos que eles vejam, por exemplo, o caminho. Discutir na frente, falei de maneira grosseira na frente um do outro, então nós vamos conciliar na frente deles. Para que eles vejam, eu estou aqui chamando vocês porque eu falei isso pra mamãe, falei isso com o papai. Não foi legal, o que eu fiz não foi bacana, e eu tô aqui para pedir desculpa. Então nós estamos nos desculpando, está tudo bem. E aí eles vão. Tanto é que quando os dois brigam, eles estão muito enérgicos, a gente fala, como que eu e seu pai fazemos quando a gente briga? Vocês conversam e vocês se resolvem. Então, conversem e se resolvam. A vulnerabilidade, ela não vem como, vai ficar fraco. Não, eles também são vulneráveis. Então, eu já atendi pacientes que perderam filhos porque nunca demonstraram nenhuma vulnerabilidade. No primeiro momento que o adolescente se sentiu vulnerável, se sentiu fraco, ele se sentiu muito aquém dos pais. Meus pais eram tão perfeitos que eu nunca vou alcançar isso, porque eu falhei. Então, não dá mais. Então, a vulnerabilidade, ela vem também para fortalecer.
Isso aí. É muito importante nesse caminho da vulnerabilidade você dar liberdade para a criança, né? Por exemplo, esses dias aconteceu uma situação muito interessante. A Giovana foi dormir com a Joyce, foi dormir lá com o Pedro. Ele falou, papai, dorme comigo no meu quarto, não sei o quê. Enfim, eles estavam necessitando desse momento, a gente de vez em quando faz isso. Aí dormi com ele, aí a gente foi jogar xadrez, só nós dois e tal, ficou tarde. Aí ele, papai, só as meninas foram dormir, a gente acordado, ele ficou super legal e tal. Aí eu já tava exausto, assim, aí ele foi sair do quarto, eu falei, desliga a luz lá, filho. E tal, aí eu falei, ô cabeção, desliga a luz aí. Falei assim, um tom de brincadeira e tal, passou tal. No outro dia ele chegou em mim e falou assim, papai, ontem eu não gostei quando você me chamou de cabeção. Ele ficou todo ofendido. Eu falei, filho, você não gostou? Então me desculpa. Então, assim, a gente precisa criar esse caminho de liberdade, porque, infelizmente, alguns pais acham que o fato de eu estar dando liberdade pro filho faz ele desrespeitar a mim, ou que eu não tenho mais autoridade sobre ele. Não tem nada a ver. Então, eu acho que a vulnerabilidade, ela tá aí, nessa liberdade, e ao mesmo tempo, isso acaba criando um elo de respeito, ao invés de afastar. A vulnerabilidade, ela não fala de fraqueza, ela fala de humanidade. E vocês estão criando aí cidadãos para a nossa sociedade, pessoas para construir as suas vidas, e eles precisam dessa base. Vocês falam com muita propriedade criação de filhos, porque vivem isso com essência, estudam, se dedicam, prestam atenção, erra, acerta, esse é um processo eterno. Vocês transmitem esse conhecimento também? Se eu vi o Bruno comentando aqui em uma das falas que já trabalhou com casais, vocês têm um trabalho ativo assim para famílias, casais, filhos, criação de filhos? Nós temos um curso que nós ministramos juntos, que é o Pais Curados. Então, é o momento que nós convidamos pai e mãe para estar e trazemos as bases, os principais princípios daquilo que eles querem transmitir para os filhos, o legado que eles querem transmitir. Só que para eu transmitir um legado, eu preciso abrir mão das crenças, eu preciso abrir mão daquilo que eu vivi, dos padrões negativos que eu aprendi, para que eu possa passar algo diferente. Então, nós convidamos esses pais, é uma imersão, onde eles podem olhar para a própria história, entender, porque uma mãe que grita, um pai que é negligente, um pai que às vezes não consegue estar presente, uma mãe que está muito sobrecarregada, às vezes ela aprendeu esse padrão. Ela grita, ela fala coisas pesadas para os filhos, ela não deixa esse filho conversar porque aprendeu. Nós crescemos assim. Criança não tem vez na mesa. Aqui não é lugar de criança. Silêncio, não pode falar. Então, nós ministramos para os pais, para que eles aprendam esses padrões, para que eles identifiquem o que eles já fizeram com essas crianças, qual é a rota para que eles possam, a partir de agora, né, recomeçar. E, por isso, pais curados, porque um pai que é curado, ele também vai gerar uma criança que é curada. Uma pessoa curada cura, uma pessoa ferida, ela fere. Isso. Interessante que a primeira vez que nós lançamos, nós já fizemos algumas edições, nós até chegamos a pensar na possibilidade de por uma questão de estratégia comercial, mudar o nome desse evento, né? Porque alguns pais não se veem como doentes. Então, pensa, por que eu vou participar de uma imersão chamada Pais Curados se eu não tenho nada para me curar? Só que a grande verdade é que todos nós carregamos traumas. Sejam aqueles que foram abusados, violentados ou agredidos emocionalmente, fisicamente, ou aqueles que viveram, que tiveram pais dentro de casa, mas que acabaram sendo órfãos de pais vivos. Então, eu sempre gosto de dizer que mais importante do que quem foram seus pais é quem você será para os seus filhos. E só tem uma forma de você fazer isso, quebrando paradigmas, quebrando o sistema, quebrando a forma que você foi criado, a lei que você foi criado. Os nossos pais, eles deram o melhor que eles podiam nos dar. Só que, infelizmente, eles deram até o ponto que eles conseguiram. Então, nós temos por obrigação ser melhor que os nossos pais. Eu quero que os meus filhos sejam melhores do que eu. Não uma questão de superioridade, é uma questão de que eu acredito que ele vai ter um nível de acesso a conhecimento que eu não tive. Da mesma forma que eu sei que eu tenho acesso a conhecimentos hoje que os meus pais não tiveram. Então, a gente tem que contribuir para esse caminho, para esse novo caminho. Como é que a gente constrói isso? Rompendo, né? Fazendo uma ruptura com os paradigmas do passado. Então, se lá no passado se resolvia tudo a palmada, tudo com chinela, não que eu não discipline meus filhos fisicamente, porque eu acredito que é bíblico e eu disciplino meus filhos fisicamente. O que eu estou dizendo é que existe um outro caminho além desse e que nós precisamos entender o que é nosso, o que pertence aos nossos pais. A gente precisa romper com esses traumas do passado, porque todos nós temos, e daqui para frente construir um novo. Muito bem. E nós vivemos numa sociedade onde muitas mulheres são mães solo, elas ali
tanto trabalho, sustenta a casa, cuida dos filhos. E eu acredito que o papel do pai, ele não é substituível, assim. Não tem essa coisa, eu sou mãe e pai. Não. O pai tem seu papel, a mãe tem seu papel. Isso é o que eu acredito. E a gente tem visto muitos reflexos no comportamento dos filhos, de homens e mulheres, por conta da ausência de um pai. Inclusive de um pai que está ali, é casado, mora ali, mas ele é ausente. Quais são as implicações que vocês têm percebido, você, Joyce, que atende aí muitas pacientes, famílias, mães, dessa ausência do pai na criação, na formação aí de um homem e de uma mulher? Eu atendo mãe solo e eu cresci com uma mãe solo, né? Eu cresci com a minha mãe falando, eu sou pai e eu sou mãe. E a realidade é, não, você é mãe. E tem que ser muito claro para essa criança que o pai não está e a falta que esse pai faz. Eu fui descobrir que meu pai fez falta para mim, eu já era mãe. Eu cresci a vida inteira acreditando, ele não fez falta, minha mãe supriu tudo e não supriu. E quando uma mãe é uma mulher solo, que o pai não está presente e ela se torna pai para suprir o lugar, ela deixa de ser mãe, que é afeto, que é colo, que é carinho, que é a parte emocional, para tentar suprir aquilo que é do pai, que é enviar essa criança, que é fortalecer a identidade. E acaba que essa criança sente a falta dos dois. Então, nós temos que lidar com os nossos filhos com a nossa realidade. A realidade é que o seu pai não está por alguma razão. Sim. E seu pai não está presente. Te faz muita falta, filho, a falta do seu pai, mas juntos nós vamos superar isso. E o pai, ele é aquele que envia, ele é aquele que gera identidade, tanto no menino quanto na menina, ele é aquele que traz segurança. Joyce, e se ele não tem o pai? Quer dizer então que ele vai ser inseguro? Quer dizer então que ele vai ter uma identidade distorcida? Ele necessita de uma identificação masculina, mesmo que não seja o pai. Pode ser o avô, pode ser um tio, pode ser um pastor, mas ele precisa se identificar com o masculino. A mulher, ela não consegue realmente suprir esse lugar. Então, é possível? É possível, mas se você é uma mãe solo, que não tem alguém para te ajudar, né, que por causa de inúmeras situações você teve que criar seu filho sozinho, reconheça que esse pai está fazendo falta desde quando essa criança é pequena. Reconheça a falta, reconheça a ausência, porque aí você cresce com uma criança que está entendendo os processos dela. E busque, sim, uma identificação masculina para substituir esse lugar. Uma das dificuldades que a gente tem, eu percebo na nossa sociedade, é aceitar, acolher os nossos limites. Então, assim, o pai, ele nunca vai conseguir suprir o que uma mãe faz. E uma mãe nunca vai conseguir suprir o que um pai faz. É porque a grande questão é que o que não é normal acabou se tornando comum. Então, quando a gente pega alguma situação na sociedade que se torna comum, apesar da anormalidade, que é, por exemplo, os casais que se separam, as mulheres que assumem os filhos. Isso não é normal, mas se tornou comum. Então a gente normaliza aquilo que se tornou comum. Só que não deveria normalizar. Por quê? Porque, na verdade, isso gera muitas anomalias na identidade. Você perguntou quais são os impactos que a falta de um pai causa no filho. Insegurança, falta de identidade, falta de clareza de propósito, falta de destino, falta de saber para onde esse menino está caminhando, o que ele quer da vida, qual que é a família que ele vai constituir, referencial. Então, assim, geram muitos impactos emocionais, geram impactos relacionais para essa pessoa, para essa criança que amanhã não tem uma segurança, não sabe se posicionar na sociedade. Então, geram muitos impactos. Então, se a mãe é solo, ela precisa buscar meios de se aproximar de uma referência masculina que tenha caráter, que seja exemplo, que possa inspirar esse menino ou essa menina a realmente se olhar na identidade dela. Porque a sexualidade, ela está relacionada à identidade. Não tem como separar. Muito bem. E se você pudesse deixar uma mensagem, Bruno, para os pais, qual seria a mensagem que você deixaria? Seus filhos nunca irão... Seus filhos irão mais seguir aquilo que eles veem em você
do que aquilo que eles ouvem. Então, 1 grama de exemplo vale mais que 1 tonelada de palavras. Eu ouvi essa frase do meu pastor, Mac Anderson, e eu faço dessas as minhas palavras hoje para encerrar esse podcast. Eu cresci a vida inteira ouvindo meu pai me falando: não faça o que eu faço, faça o que eu digo. E hoje eu estou aqui para quebrar o padrão e o sistema e dizer o seguinte, né? Muitos homens no passado falaram isso. Mas você só vai conseguir inspirar o seu filho a realmente fazer o que é certo quando você for o exemplo. Não adianta você falar, você precisa viver. O exemplo vale mais do que as palavras. E Joyce, eu queria saber qual conselho que você deixaria aí para as famílias que desejam crescer com maior conexão, com diálogo. Eu cresci sem um pai. Meu pai morreu tem 1 ano e pouco. E foi muito dolorido para mim esse momento do luto, não pelo que ele fez, não porque ele faria falta, não por um legado, não, pela ausência. E eu parei para pensar, qual é o legado que você quer deixar? O que você quer deixar para os seus filhos? Não importa a história que nós tivemos. Eu tive uma história onde eu não tive pai. Eu tive uma história onde meu pai era ausente e eu não tive essa história para contar. Mas eu construí com meu esposo uma história onde ele está sendo um pai para os meus filhos. E um pai cada vez melhor. Não porque ele veio pronto, porque ele também veio com muitos traumas. Eu também vim com muitos traumas. E nós decidimos nos curar. Quando nós decidimos nos curar, nós estamos dando a oportunidade da próxima geração se curar. Então, se eu pudesse deixar um recado, seria: se curem dos traumas do passado, busquem, identifiquem o padrão negativo, aquilo que afeta a família de vocês, não aceite isso, se transformem, porque a próxima geração merece aquilo que nós não recebemos, aquilo que nós não tivemos por falta de instrução, de orientação, mas hoje não. Hoje nós temos uma possibilidade. Nós precisamos nos curar para que a próxima geração também se cure. Quebrar os ciclos para construir novos. Isso. Mas nós ainda temos uma participação super especial do público de casa e eu vou convidar o Golter para ser o nosso porta-voz e trazer aqui algumas perguntas para vocês, para a gente interagir um pouquinho mais. Golter? Obrigado. Vamos lá, é o seguinte, tem várias perguntas aqui e algumas perguntas vocês já responderam parcialmente e outras não. Então eu vou começar aqui, são mais de uma dezena de perguntas, tá? Dá tempo? Vamos tentar responder rapidinho? Bora. Manda bala. Vamos lá. Primeira pergunta: como um filho que não teve pai pode se tornar um bom pai? Buscando novos referenciais. A gente precisa se libertar da síndrome de Gabriela, né? O Brasil, infelizmente, o brasileiro, ele fundamenta a vida dele em 2 raízes, ou no vitimismo ou no assistencialismo. Infelizmente, isso aqui está enraizado na nossa cultura. Porque eu não tive um bom pai, eu não tive pai, como que eu vou ser um bom pai? Porque eu não aprendi a ser empresário, como que eu vou ser empresário? Porque eu vivi numa casa onde as pessoas só gritavam, não sabiam se comunicar, como que eu vou aprender a me comunicar e conversar da maneira correta, né? Então é quebrando padrões e buscando novas referências. Eu preciso buscar novas referências, eu preciso caminhar com pessoas que vão me ensinar e me entregar aquilo que eu não tive. Basicamente isso. Boa. Segunda pergunta. Vocês disseram que o conceito de equilíbrio na criação dos filhos é ilusão. Pelo menos o que a pessoa disse aqui que entendeu. Então, qual parte aguenta mais o peso da criação dos filhos? O equilíbrio, ele é uma ilusão no sentido de que nunca estaremos ajustados em todas as áreas, em todas as demandas, equilibrados. Nossa, eu dei 90% para a minha profissão, 90% para os meus filhos, 90% para o meu casamento. E, na verdade, nós precisamos entender qual é a demanda, qual é a necessidade, é mais urgente e, às vezes, vai pesar muito mais. Essa semana, meu filho está doente, eu vou sair daqui correndo para levar ele no hospital. Não eram os meus planos. Eu tinha várias outras coisas para serem feitas. Mas hoje, o que eu preciso fazer é desequilibrar essa balança e levar ele, porque ele necessita mais. Tem momentos que eu olho para o meu casamento e falo, cara, a gente está se estranhando toda hora, a gente está estranhando o outro, a gente não está tendo um diálogo bacana, meus filhos precisam de mim, precisam, minha casa precisa de ordem, precisa, mas eu tenho que parar tudo e
pesar mais essa balança, porque essa é a minha necessidade. Então, o equilíbrio, ele não existe nesse sentido, porque vai estar desequilibrado. A minha criança vai ficar chorando porque eu estou saindo só com o pai dela, mas a necessidade daquele momento é o pai, ou o contrário. Mas eu acho que a pergunta dele era em relação a quem mais sente, se é o pai ou a mãe, né? Não ficou muito claro aqui, né? Esse peso seria maior para a mãe ou para o pai? Essa é a sua pergunta? Qual parte aguenta mais a criança? Qual parte aguenta mais? Gente, sem sombra de dúvidas, a mulher. Deixa eu te falar, isso não tem a ver com machismo, nem com feminismo, tem a ver com hormônios, tem a ver com capacidade emocional, isso tem a ver com estrutura. A mulher, ela tem um cérebro que é como se fosse um emaranhado de fios, ela consegue fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Eu sei que vão ter homens que vão falar que conseguem também, mas não conseguem fazer como a mulher. A mulher, ela é multitarefas, o homem é monofocal. A mulher tem um cérebro que funciona diferente do homem. A mulher, ela é pra dentro, ela é emocional, o homem é pra fora, o homem é da guerra, o homem é do ataque. Se a gente for estudar isso desde a pré-história, como a gente foi evoluindo, né? O homem, ele era da caça, ele saía pro campo, a mulher ficava em casa, cuidava da prole dos filhos. Então, assim, a mulher, ela educa, a mulher, ela acolhe, a mulher, ela traz pra perto, o homem, ele envia. Então, assim, o contato pegando num lar, é complicado usar esse termo, mas vamos pegar o termo que a galera conhece, que é funcional ou disfuncional, pegando num lar onde tem-se a presença do homem, da mulher, como pai e mãe. A mulher, sem sombra de dúvidas, na criação dos filhos, ela exerce um papel maior. Isso não tem como a gente discutir sobre isso. Isso é fato, é uma realidade. E não importa o quanto o homem esteja presente, a demanda, ela é da mulher. A mulher, ela dá de mamar, a mulher que pare, a mulher que sente a dor, é o corpo dela que muda. Então, assim, não foi ele que pariu, não foi ele que gerou um bebê 9 meses, não foi ele que vomitou, não foi ele que deu náusea. Então, o homem nunca vai conseguir mensurar a dor do que é ser uma mãe. Isso é fato. Beleza, a próxima pergunta é se o homem deve ser mais provedor de recursos do lar ou mais auxiliar na criação dos filhos? Dentro dessa perspectiva, como puxando esse gancho que eu tô falando, que o homem ele é mais para fora, o homem ele tem que prover mais financeiramente, a mulher tem que acolher dentro. Então eu vejo por quê? Porque se a mulher sai de casa como o homem geralmente sai, os dois hoje saem, é uma sociedade hoje moderna onde os dois saem. Só que se eles saem na mesma intensidade, os filhos sentem muito mais o desamparo da mãe do que do pai, nesse sentido de prover e não acolher emocionalmente. A gente entende dessa forma. Boa. Agora a próxima pergunta é uma situação de conflito, tá? Eu era herói do meu filho quando ele era criança. E hoje, na adolescência, ele diz que eu sou o seu pior inimigo por confrontar ele muitas vezes. Como lidar com isso? A adolescência chegou. Olha, existe um caminho aqui para a adolescência que ele é feito na infância. Nossos filhos, eles são nossos heróis. Só que existe um caminho aqui a ser traçado. É claro que, ouvindo simplesmente assim por alto, é difícil você dizer qual é a base realmente. Mas, se um adolescente ele entra numa fase em que ele começa a conflitar com o pai, ele começa a questionar o pai, é algo que é esperado dentro do desenvolvimento da criança. Por quê? Ele começa a se identificar com os amigos. Ele precisa... A identificação dele não é mais o pai. O pai, ele só é herói, gente, nos primeiros anos da infância. E ali depois ele não é mais esse herói. Mas se a base desse pai foi construída, sólida, se ele respeitou essa criança, se teve um vínculo forte, por mais que ele questione, por mais que ele levante, por mais que ele conflite, vai chegar um momento que ele vai voltar. Ele vai se voltar. Mas os primeiros anos da adolescência é esperado que ele deixe de ser o herói. Não, esse pai não é mais o herói dessa criança. Mas, de acordo com aquilo que foi formado durante o vínculo, é só uma fase transitória para que ele possa fortalecer a própria identidade. Porque ele está entendendo assim, tudo bem, pai, você me ensinou até aqui, tudo que você disse, ok, agora é o meu momento de ir colocar em prática. E aí, dependendo também da forma como esse pai se posiciona, do conflito, de invadir muito, de não confiar que essa criança vai dar conta agora, pode continuar mesmo esse conflito. Então, depende muito de muitas coisas, não é uma coisa solta, depende muito de como foi construído tudo, de como está sendo construído agora. Essa eu acho que é pro Bruno. Diz assim, o que o homem perde por não ter filhos? Perde a oportunidade de viver o extraordinário, perde a oportunidade de amadurecer, de aprender muito, de aprender a compartilhar e de fato vivenciar a experiência que eu falei, que é você ter a sensação de que seu coração está no corpo de outra pessoa. É você olhar uma pessoa que
saiu de você, ele é a extensão da sua existência, ele é a extensão, de fato, daquilo que você expressa na vida. Então, eu acho que se você não tem filhos, você perde a oportunidade de vivenciar uma experiência extraordinária. E é interessante, só acrescentando, você tira a oportunidade dos seus pais de serem avós, né? De ter o prazer de serem avós. Que é a coroa, né? A Bíblia fala que os netos são a coroa. Nós estamos numa... Eu sei que essa pergunta por esse lado que a gente está falando é bem alegre e tudo, mas nós estamos numa geração que as pessoas não querem mais ter filhos, né? Elas querem ser pai de pet. E a gente sempre teve no nosso coração, desde que a gente casou, lá no convitinho do nosso casamento já tinha lá 2 filhinhos lá desenhados, a gente sempre teve esse valor de família, sonhava em ter filhos e tal. Só que o valor da vida, ele se tornou mais significativo ainda para mim há 2 anos atrás, em outubro outubro de 2023, quando eu enterrei minha mãe. Porque quem levou o caixão do corpo da minha mãe para ser enterrado foi eu e meu irmão. E eu fiquei imaginando a cena, né? Se minha mãe não tivesse filhos, quem que levaria esse caixão dela? São ciclos da vida, né? Hoje eu tenho 36 anos, amanhã eu vou estar mais velho, meus filhos vão ser adultos, eles vão se casar. Se tudo ocorrer de maneira normal, eu vou ter os meus netos, provavelmente vou morrer antes deles, antes dos meus filhos. E os meus filhos provavelmente irão me enterrar. É o ciclo da vida. O ser humano ele só tem certeza de uma coisa, que na verdade é o único assunto que a gente mais foge. Você não tem certeza se você vai ser rico, você não tem certeza se você vai dar certo na vida, você não tem certeza se nada do que você faz vai acontecer de fato como você imagina. Você não tem certeza. Você almeja, você sonha, então, mas uma certeza nós temos, todos nós vamos morrer. E quando a gente morrer, o que a gente vai levar? Então eu vejo muitos hoje jovens, né, tendo filho, não querendo ter filhos, falando, eu vou ter filho pra quê? Vai acabar com a minha carreira? Só que ele só pensa no agora, ele não pensa depois. Então o valor da vida também está na morte. O fato de que amanhã você vai morrer. E quem que vai cuidar de você quando você estiver velho? Pra pensar sobre isso? E eu vou um pouco além, o processo de transformação humana. Eu acredito que depois que você vira pai, mãe, existe um novo patamar que a gente, enquanto não tem filhos, desconhece. E eu tenho certeza que vocês passaram por essa transformação. Então, é algo que transcende você. É que o Bruno falou. O coração, achei muito bacana a sua analogia. O seu coração batendo ali em outros corpinhos que estão aqui na vida. Então, eu acredito que todo mundo que tem a oportunidade de experienciar, ser pai e mãe, tem a possibilidade de transcender na vida, de experimentar algo que é similar ao que o Bruno falou, a experiência do amor de Deus por nós. Sim. Vocês falaram sobre casamento feliz, e aí veio uma pergunta aqui que é o seguinte, até achei engraçada a pergunta, com todo respeito a quem estiver nos assistindo. Casamento feliz, questão de sorte, de milagre, ou existe técnica para um casamento feliz? Eu falo, os nossos primeiros 7 anos de casamento não teve muita felicidade não, né, amor? O casamento feliz, ele é construído. Nós somos pessoas, muita gente olha para nós, né, e fala assim, nossa, Joyce, Bruno, que bacana a comunicação. Não foi sempre assim, gente. Teve muito treinamento, teve muito sacrifício, teve muito renúncia. O casamento, ele é construído aos longos dos anos, sabe? Quando nós entendemos que nós estamos aqui, não para ser feliz e nem para fazer o outro feliz, mas para constituir um terceiro, que é o casal, nós vamos aprendendo. Então, nós nos permitimos nos curar. Nós tivemos muito processo de cura, meu processo de cura, o processo de cura do Bruno, muitos princípios que foram fortalecidos durante o casamento. Eu não gostei que você faz assim, eu também não gostei, então vamos alinhar, a gente não faz mais, vamos construir uma nova rota, vamos modificar, vamos abandonar os padrões antigos, assim não tá bacana. Foi uma construção. Então nós estamos fazendo 14 anos em novembro de casados, e nesses 14 anos muita construção. Nós estamos em construção. E desconstrução, né? Você tem que desconstruir para construir. O grande problema é que muita gente quer pegar um casamento pronto. E aí esses dias eu vi um vídeo muito reflexivo e interessante. A pessoa ela se relacionou com 50 mulheres antes de se casar. Cada mulher era boa em uma coisa. Uma era boa no sexo, outra era empreendedora, outra era carinhosa, outra era boa para cozinhar. E aí ele pega parte daqueles espectros, ele quer colocar tudo isso numa mulher só. Aí ele vive um idealismo, né? Então, como diz o pastor Cláudio Duarte, né? Se você viu um homem que ele é inteligente, bonito e rico, deixa esse homem em paz. Não vai perturbar a vida dele, estragar a vida dele. Porque, assim, primeiro que esse homem, ele praticamente não existe. Muito bem. São as novas versões. Cada momento, cada fase é uma nova versão que nasce ali junto.
Tinha mais perguntas, mas nós vamos deixar para a próxima oportunidade. Muito bem. Pessoal, quero agradecer muito a presença de vocês, foi muito bom. Só para a gente terminar, gostaria que uma frase vocês pudessem deixar aqui registrado qual o legado que vocês querem deixar para os seus filhos. Eu acredito que o legado que eu quero deixar para os meus filhos é que eles podem construir uma nova história, né? Então, essa frase mexe muito comigo. Mais do que quem foram seus pais, mais relevante que isso é quem será o pai dos seus filhos. Então é essa possibilidade de construir um caminho novo, sempre. E vocês são filhos amados de um pai que criou vocês com amor, com um propósito. Mesmo que eu erre, eu falo essa frase pro Pedro: ainda que seus pais te abandonem, Deus nunca vai te abandonar. Ainda que os seus pais errem com você, Deus nunca vai errar. Então, se eles souberem que eles são amados de Deus e que eles têm um propósito, eu cumpri minha missão. Muito bem, gratidão por toda a generosidade de compartilhar o tempo de vocês aqui com conhecimento, com inspiração, com muito conteúdo positivo para as famílias. E quero encerrar aqui esse podcast deixando uma reflexão para você aí do outro lado. Que tipo de presença você está compartilhando aí na sua família? Pessoal, muito obrigada mais uma vez. Espero vocês no nosso próximo episódio. Até lá!